espaço para os irmãos abrirem. Gênesis 5, 24, que nos diz bem assim: e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus tomou para si. Podeis sentar, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Vou mandar esta palavra: e andou Enoque com Deus, aleluia. Em Tiago capítulo 2 e o versículo 23, a Bíblia nos ensina que Abraão era amigo de Deus, e isto foi imputado como justiça. Nós estamos aqui dentro de uma igreja, Assembleia de Deus remanescente. E sabe o que é remanescente? Remanescente, alguns dizem que é aquele que sobra, mas não. Tem um outro termo para a palavra remanescente. Remanescente é aquele que persiste, é aquele que não desiste, é aquele que não abandona, é aquele que não volta para trás. Este é o remanescente. Quando o profeta Elias, ele estava desaparecido, ele estava escondido, ele disse: Senhor, eu estou sozinho. E o Senhor disse: não, tu não estás sozinho, eu tenho os meus remanescentes, ainda 7 mil homens que não dobraram seus joelhos para Baal, que não beijaram a sua boca, a sua mão, que não se dobraram às coisas deste mundo. E aqui eu também vejo uma igreja também que não se dobrou ao carnaval, que não se dobrou às coisas lá de fora, que não se dobrou às coisas deste mundo, mas que se dobra somente para a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Daqui a 8 dias eu vou completar 41 anos. E eu fui criado no Evangelho, e eu costumava ler esta palavra como se fosse aleatório, uma palavra comum, uma palavra natural. E eu pensava: andou Enoque com Deus. E nós, os pregadores, os estudiosos da Bíblia, gostamos de falar de maneira poética da história de Enoque, que ele andou 365 anos com Deus, e nosso ano tem 365 dias, e nós devemos andar 365 dias com Deus. As igrejas que creem no arrebatamento, que creem na vinda de Jesus, sabem que isto é um prenúncio da vinda de Jesus, que Deus vai tomar para si um povo, mas não é um povo qualquer, não é um povo que anda de qualquer maneira, mas é um povo que anda com Deus, é um povo que anda com Cristo. Cristo não vem buscar uma igreja que anda com as coisas lá de fora, com as coisas deste mundo. Quando eu leio a Bíblia Sagrada, neste texto dela, começa a me falar sobre algo que são poucos que entendem nos dias atuais. Eu fui criado no Evangelho, e eu vejo pessoas que estão há 20, 30, 40, 50 anos no Evangelho e nunca desenvolveram um relacionamento com Deus. A vida nunca mudou. Existem pessoas aqui dentro das nossas igrejas por aí, que nunca tiveram uma experiência com Deus. Ele vem para a igreja e ele sai da mesma maneira que entrou. Ele não muda nada. Por quê? Porque ele não desenvolve um relacionamento, uma experiência com Deus. Ele vem na igreja, ele pede uma oração, mas ele não ora. Ele pede que busquem a Deus por ele, mas ele não busca a Deus. Existe um povo por aí nas nossas igrejas que terceirizam o seu relacionamento com Deus, que não anda mais com Deus, que não caminha mais com Deus. A Bíblia nos fala que havia um profeta chamado Moisés, e ele viveu 40 anos no Egito, 40 anos no deserto de Midian, e 40 anos como o príncipe do povo de Deus. E quando Deus descia no monte, Deus se manifestava, começava aquele vento, aquele monte começava a tremer, o povo se assustava, e ao povo se assustar, eles viam a glória de Deus, e ao ver a glória de Deus, eles diziam: não, Moisés, não deixe Deus falar conosco, não deixe Deus conversar conosco. Por quê? Porque é grande demais a glória de Deus, nós não queremos relacionamento com Deus. Isto tem acontecido há milhares e milhares de anos, e nos dias atuais os crentes estão fazendo isso. Vão na internet procurar profeta de Facebook, vão na internet procurar live, vão na internet procurar profetas, e diz: por que a minha vida não acrescenta? Por que não cresce nada? As pessoas, elas procuram pregar nos dias de hoje móveis, imóveis e automóveis. Dizem para as pessoas: venha para a igreja que tu vai ganhar um carro, venha para a igreja que tu vai ganhar uma casa, venha para a igreja que tu vai ganhar isso e vai ganhar aquilo. Mas eu não vim aqui te prometer um carro, eu não vim te prometer uma casa, eu não vim te
prometer dinheiro, eu vim te prometer salvação e vida eterna esta noite. Eu vim te prometer a vida eterna. Muito mais importante do que ganhar um carro, do que ganhar uma casa, é ter o nome escrito no livro da vida. Aleluia. Tem muito crente que está brigando por cargo, brigando por posição. Não faça isso, não. Isso não é coisa de crente. Irmãos, carteira de pastor não muda a vida de ninguém. Vá lá na McDonald's e diz: eu tenho carteira disso, eu tenho carteira de pastor, eu tenho carteira de pregador. Isto não vai mudar nada na vida de ninguém, porque Satanás não tem medo de carteira de obreiro. Satanás não tem medo de gravata. Satanás não tem medo de falar bonito, não. Satanás tem medo de um povo cheio do Espírito Santo. Satanás tem medo de um povo cheio do poder de Deus. Por andar com Deus, por conhecer a Deus, por conviver com Deus, ele sabia quem Deus era, e ele poderia falar de Deus, e Deus poderia falar dele. Há homens, eu estava aprendendo com o irmão Rainer Azevedo, ele disse: tem momentos que o homem testifica de Deus, e tem momentos que Deus testifica do homem. Mas o que é isso quando Deus testifica do homem? É porque ele botou uma gravata bonita? Não. É porque ele botou um terno bonito? Não. É questão de relacionamento com Deus. Aleluia. Há pessoas que vêm na igreja procurando tantas coisas. Tem pessoas que vêm na igreja procurando imóveis, bênçãos, mas eles não procuram mais relacionamento com Deus. Meu irmão, tudo nesta terra vai passar. A única coisa que não vai passar é o teu relacionamento com Jesus Cristo. Há pessoas por aí que estão pregando por aí bonito, e há igrejas por aí que estão atrás de profetas, estão atrás de profecias e dizem: meu irmão, hoje Deus não levantou um profeta para falar comigo. Hoje Deus não falou comigo. Por quê? Por causa que Deus não levantou o profeta. Não se preocupe, Deus tem falado mediante a sua palavra. É mediante a sua palavra que Deus fala. Sabe o que é relacionamento? Sabe o que é isso? É que quando um homem e uma mulher eles se casam, eles podem morar numa casa velha, numa choupana, eles podem morar numa casinha caindo aos pedaços. Ele diz para ela: eu não te abandono. Ela diz: eu não te abandono. Por quê? Porque a importância não é a casa, é o meu relacionamento contigo. Tem pessoas que elas querem medir o relacionamento delas com Deus pelas coisas terrenas. Não são coisas terrenas que medem o nosso relacionamento com Deus. Meu irmão, se nosso relacionamento com Deus fosse medido por coisa desta terra, Paulo seria o homem mais fracassado que tinha nesta terra. Por quê? Paulo, tem gente que diz: eu vou ter um relacionamento quando Deus me der uma esposa. Não, Paulo não tinha uma esposa. Quando Deus me dar uma boa casa, Paulo não tinha casa. Quando Deus me dar fartura, Paulo dizia: eu posso viver bem, eu posso viver mal, eu posso ter muito, eu posso ter pouco, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas como é possível isso, Paulo? É questão de relacionamento. É relacionamento com Jesus. Aí Satanás ele vem e diz para ti: a luta está grande, não vem para a igreja. Se eu vou vir, por quê? Porque eu tenho relacionamento com Deus. Satanás diz: foi atacado na tua casa, sofreu perdas, eu também sofro. Mas por que eu estou aqui? Porque eu tenho relacionamento com Jesus Cristo. Eu não vou desistir. Por quê? Porque eu tenho relacionamento com Deus. A prova pode estar grande, mas eu não volto atrás. Por quê? Porque isso é questão de relacionamento. Sabe quantos pregadores assumem o púlpito com perdas e não falam para ninguém? Sabe quantas pessoas chegam na igreja quebrada e não dizem nada? Sabe quantas pessoas dizem: eu estou aqui, eu estou num quarto chorando, ninguém está vendo, ninguém está me contemplando, mas eu não vou desistir, porque eu tenho relacionamento. Quem tem relacionamento não faz exigências. Quem tem relacionamento não faz cobranças. E eu fico indignado que tem pessoas que ficam dizendo no altar: Deus, tu pode colocar ele como
for mentira, Deus não tem obrigação de fazer nada. E aí eu digo, como um homem pobre, pecador, miserável, mentiroso, traiçoeiro, enganador, manipulador, psicopata, assassino, adúltero, pode dizer o que Deus Todo-Poderoso, Santo, Vivo, Verdadeiro, Justo, Fiel, pode fazer? Como eu, pecador e falho, vou questionar as atitudes de Deus, como um homem pecador. Meu irmão, eu dependo de Deus para ser pregador, mas Deus não depende de mim para ser Deus. As pessoas não entenderam ainda que o relacionamento não depende só de mim, ele depende de Deus. Sabe quando Jacó ele sonhou com a escada? Quando ele sonhou com a escada, o que estava acontecendo? Era uma escada que descia e depois subia. Preste atenção, o relacionamento não é nunca de baixo para cima, é de cima para baixo. Se tu estás aqui esta noite, tu foi trazido pela presença do Espírito Santo de Deus. E isto é relacionamento. Pegaram Jó. Vem cá, Jó. Satanás olhou para Jó. Conheço esse cabra. E ele pegou o Jó. E ao pegar Jó, ele foi para Deus. E Deus é onisciente. Ele disse: ei, eu estou te vendo, Satanás, vem aqui. Vem aqui. Não foi Jó que apresentou, não foi Satanás que apresentou Jó para Deus. Foi Deus que chegou e disse para Satanás: ei, eu tenho visto que tu tens observado o meu servo Jó. Deus fez uma pergunta retórica. Ele disse: ei, tu tens olhado para o meu servo? Homem reto, íntegro, temente a Deus e se desvia do mal. Lembra-se, às vezes o homem testifica de Deus, mas tem momentos que Deus testifica do homem. E aí quando vê, Satanás diz: ei, Jó, ele te serve de balde, tu dá casa, dá dinheiro, dá riqueza, dá filhos, é o homem mais rico do Oriente, como é que ele não vai te adorar? E aí entra uma parte que fica curiosa para mim, porque tem crente que ele é mais desobediente do que o diabo. Porque Deus disse para o diabo: ei, toca no corpo, mas não toca na alma. O diabo foi lá, tocou no corpo e na alma. Tem crente que Deus diz: faz aqui, mas não vai. O que a gente vai e faz aqui? Faz A, B, C, D, o alfabeto inteiro. Desobediência. E aí Satanás foi e tocou no corpo, e não tocou tocou nos bens, não tocou no corpo. Daqui a pouco Satanás chega em Deus e diz: viu? Mesmo com tudo o que aconteceu, Jó, ele continua com a sua fidelidade. Ele disse: é pele por pele, tudo que o homem tem dará por sua vida. Pegava um caco de telha. As feridas, para quem não sabe, o nome da lepra hoje se chama hanseníase. Hoje tem cura, a pessoa coçava, ficava, era contagiosa. Quando um leproso ele chegava, sabe o que ele fazia? Ele tinha que ficar longe das pessoas e gritar: imundo, imundo, eu sou imundo. E as pessoas chegam em Jó, e agora Jó ele se atira no chão e Satanás fica observando. E agora ele vai murmurar, agora ele vai gritar, agora ele vai falar alguma coisa, ele vai falar: amaldiçoar a Deus. Deus ele disse: não saí do ventre da minha mãe, eu não voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito, bendito, bendito seja o nome do Senhor. Se Deus dá, ele é bendito. Se Deus tira, ele é bendito. Se Deus faz, ele é Deus. Se ele não faz, ele é Deus. Se Deus quer, ele é Deus. Se Deus não quer, ele é Deus. Em todas as circunstâncias, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Jó, a mulher dele chega nele e diz: ei, ainda tu retém tua integridade? Perdeu tudo, homem. Ainda tu tem ainda integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Ele diz: ei, mulher, como fala qualquer louca, assim fala tu. Receberemos bem de Deus e não mal. Mas por quê? Eu imagino a mulher perguntando: Jó, mas tu perdeu tudo? Não, eu não perdi tudo. O que que te sobrou? Ficou o meu relacionamento com o Senhor dos Exércitos. Está entendendo? Pela psicologia, um homem não poderia suportar a dor que Jó suportou, mas ele estava ali perdendo tudo, e Deus estava mostrando: tu estás perdendo, mas ainda tu não perdeu o teu relacionamento. Eu estava em Caraguatatuba, no litoral de São Paulo, pregando a palavra num congresso de avivamento, e eu lembro que eu peguei o celular e a irmã disse: pastor Marcos, me alcança um suco, estava ali, depois os pregadores foram comer e a gente recebia comida livre. Eu fui lá, virei para um canto
canto. E quando eu virei para um canto, meu celular desapareceu. Sabe aquele hino alvo mais que a neve? Sim, fiquei mais alvo do que a neve, bem branquinho. A irmã disse: pastor, os teus lábios ficaram brancos. Pela primeira vez eu fiquei branco na vida. Fiquei apavorado. Desapareceu o celular, foi arrebatado. Uma irmã pegou por engano, porque era parecido com o dela. Imagina um ginásio com milhares de pessoas, e aí todo mundo, sei lá do pastor Marcos, sei lá do pastor Marcos. E eu lembro que eu fiquei desesperado. Meu Deus do céu, eu perdi o celular. É uma coisinha tão, um objeto tão pequeno, mas está o Pix, está a carteira de trabalho, está a carteira de identidade, está a carteira de uma... Nossa vida está associada a um aparelho. Sem aparelho, às vezes a gente não consegue nem se movimentar, não consegue chamar um aplicativo. Eu disse: meu Deus, eu não sabia a importância de um celular. E aí a gente se preocupa tanto com as coisas terrenas, e aquilo começou a me pensar na minha cabeça: meu Deus, existe algo muito mais importante que eu não posso perder nesta terra. Porque o celular, eu posso trocar de celular, a roupa tu troca, o calçado tu troca, mas nós não podemos trocar a nossa comunhão com Jesus Cristo. Teve um homem que foi pregar a palavra. O nome dele era apóstolo João. João, eu me atrevo a dizer que ele era mais íntimo de Jesus do que o próprio apóstolo Paulo, porque a Bíblia nos diz que João, Deus encostava a cabeça no peito de Jesus, e Jesus fazia carinho na cabeça de João. João amou somente 3 pessoas: o Deus encarnado, o Jesus crucificado e o Salvador ressuscitado. Ele não escreveu somente o Evangelho de João, ele escreveu a 1ª, 2ª João e o livro de Apocalipse. Para quem não sabe, é o único livro profético do Novo Testamento. Domiciano, que era o rei daquela época, o imperador, ele disse, ele criou um culto para ele, para a sua personalidade, e ele se inspirou no Egito, que os faraós, eles eram considerados deuses, e ele disse: ei, tu vai adorar esse Jesus? Vou adorar esse Jesus, então tu vai para a prisão. Eu lhe disse: eu vou para a prisão, mas eu não paro de falar de Jesus Cristo. Pegou João, colocou na prisão, da prisão colocou no chicote e disse: agora tu vai apanhar. Eu vou apanhar, mas eu não paro de falar de Jesus Cristo. Pegou o João, colocou no caldeirão de óleo fervente e disse: agora vem a pior parte. Ele disse: eu vou, mas eu não paro de falar de Jesus Cristo. Aí olha só o que aconteceu. Largaram na ilha de Patmos. Quando pegaram João e largaram na ilha de Patmos, fizeram o quê? Entre João e a Ásia Menor havia um mar. Aquele mar era o mar Egeu. E aquele mar Egeu, o que acontecia? João, o Domiciano, ele disse para João: ei João, sabe o que vai acontecer? Tu vai para a ilha de Patmos, tu vai olhar lá a Ásia Menor, e tu vai ver entre tu e ela, vai haver um mar, e tu não vai poder chegar lá nadando. E ele disse: ei, tu estás longe de quem? Vai ficar longe da tua esposa, vai ficar longe dos teus filhos, vai ficar longe da tua família, vai ficar longe de todo mundo. Aí João, ele vai para a ilha de Patmos, o céu se abre e João entende: eles me afastaram da minha mãe, me afastaram do meu pai, me afastaram da minha família, mas o céu está abrindo. Eles não podem me afastar da presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tu não está entendendo? A Bíblia diz: o que vai nos afastar do amor de Deus? Será que a morte? Não, a morte já foi vencida na cruz do Calvário. Será que adorei? As dores Jesus já suportou na cruz. Nada pode te separar da presença de Deus. Perca a tua casa, perca teu carro, perca a tua vida, mas não perca o teu relacionamento com Jesus Cristo. Havia um homem na Bíblia que ele havia pecado. Aquele homem era segundo o coração de Deus. Aquele homem estava destroçado por causa que ele havia pecado, por causa que ele havia cometido um grande erro. E o profeta Natan chegou em Davi e disse: ei Davi, vem cá, vou conversar contigo. E Davi ficou todo bravo, queria justiça. Ele disse: ei, está querendo justiça contra si mesmo, porque é tu o assassino. E Davi escreve uma das orações mais poderosas no Salmo 51. E num momento ele diz bem assim:
não me lances fora da tua presença. E aí a segunda parte tem uma iluminação tão profunda daquela palavra. Existe tanto poder naquela declaração dele, que aquilo rasga a minha alma. E ele diz, Senhor, ele não disse, ei, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o meu reino. Não, Davi não pediu pelo reino lá no Salmo 51. Ele disse, não retires de mim a minha família. Não, ele não perguntou da família dele. Davi não disse nem bem assim, Senhor, não retires de mim a minha vida. Davi não zelou nem pela própria vida. Ele disse, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Está entendendo? Eu perco tudo. Eu perco todas as coisas. O reino não importa. O poder não importa. O cargo não importa. O que importa é o meu relacionamento. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. Eu estou sentindo a presença de Deus. Aqui tem um povo que tem relacionamento. Senhor, eu errei, mas eu não vou desistir, porque eu tenho relacionamento. Por acaso, se o teu filho comete um erro, tu vai deixar de amar o teu filho? Por acaso, tu vai deixar de amar o teu filho por causa que ele está sujo? Não, tu não vai abandonar o teu filho. A Bíblia fala em Isaías capítulo 49 e o versículo 15: poderia uma mãe se esquecer do seu filho de tal maneira que não se compadecesse do seu filho no seu ventre? Todavia, ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu, o Senhor, jamais me esquecerei de ti. A escada de Betel está aqui. Eu vou deixar de sentir. Para pregar, vamos nos colocar em pé. Deus me te dá tudo. Meu irmão, tudo nessa terra vai passar. A gente se preocupa com coisas tão pequenas nessa terra, com coisas tão minúsculas, com mediocridades. Se preocupe com a tua comunhão com Deus. Já estive em 12 estados deste Brasil. Já estive, nós somos da Assembleia de Deus no altar. Eu tenho as fotos, o irmão Rainer tem, eu já mandei para ele. No altar da primeira igreja pentecostal do Brasil. E eu achei que ali era o meu apogeu. Achei que ali era o ápice do meu ministério. Certa vez estava indo para Campinas no avião, irmão Rainer, irmão, me abençoa aí do avião. Eu falei, abençoe. Ele disse, meu Deus, eu estou no avião, estou abençoando ministérios, mas este não é o apogeu do meu ministério, não. O apogeu do meu ministério não é quando eu estou no altar. O apogeu do meu ministério não é quando Deus me dá as bênçãos. Não é quando Deus derrama a glória nele. Eu descobri que o ponto mais alto do meu ministério foi quando eu desenvolvi um relacionamento com a pessoa de Jesus Cristo. De que adianta, pastor, ter a agenda lotada e ir para o inferno? De que adianta ser um pregador renomado e não entrar no céu? Tem igreja que diz aí por aí, diz assim, ei, vamos trazer um pregador de nome. Não queremos pregador de nome. O único nome que interessa é o nome de Jesus Cristo. É o nome de Jesus Cristo. Canta aqui, meu pai,
Eu vou orar que as pessoas vão ser. Abençoa a casa.